Brasília continua com a temperatura elevada, mas não a temperatura climática, e sim a temperatura política. Nós vamos a Brasília agora, vamos conversar com o deputado jundiaiense Miguel Haddad, deputado federal Miguel Haddad. Ele foi convidado pela produção do nosso programa para comentar os últimos acontecimentos de Brasília. Ao que parece, o PT já está conformado com o impedimento da presidente Dilma Rousseff. O PSDB, por sua vez, entregou carta de princípios para apoiar o governo de Michel Temer, o eventual governo de Michel Temer. Deputado, o problema na Câmara já foi vencido, a Câmara já se manifestou, a Câmara já votou, inclusive surpreendeu aqueles que estavam achando que Dilma Rousseff poderia continuar no governo. Agora, o problema está nas mãos do Senado. Qual o clima hoje de Brasília? Cícero, de fato, na Câmara vencida uma etapa importante, o clima é muito favorável ao impeachment. A nossa expectativa é que dentro de mais alguns dias, uma semana, 8, 9 dias, nós já tenhamos encerrado esse processo com o afastamento da presidente Dilma, que seria um afastamento por até 180 dias. O nosso sentimento, o sentimento aqui no Congresso, é de que, com o afastamento, o retorno da presidente Dilma torna-se quase que inviável. Então, é um afastamento, na verdade, que deverá ser permanente, sem retorno. O que, de fato, Cícero, é um bem para o país. O Brasil está em um quadro muito ruim, mais de 11 milhões de pessoas desempregadas. Deveríamos chegar, infelizmente, até o final do ano com quase 12 milhões de pessoas desempregadas. Em número absoluto, é o terceiro país do mundo com o maior número de pessoas desempregadas. Perdemos só para a China e para a Índia, que tem uma população muito maior do que a nossa. Além dos problemas relacionados à inflação, a desconfiança em relação ao quadro, as indústrias sucateadas, há um quadro muito grave econômico no Brasil, que preocupa a todos nós, o que é responsabilidade do PT, do ex-presidente Lula, em especial da atual presidente Dilma Rousseff. E Michel Temer já está praticamente conversando com as pessoas que deverão compor o seu governo. O PSDB entregou uma carta de princípios para apoiar o eventual governo de Michel Temer. O PSDB está fazendo exigências muito radicais, muito graves ao Michel Temer? Cícero, em primeiro lugar, nós deixamos muito claro ao vice-presidente Michel Temer de que o nosso apoio não está relacionado a qualquer tipo de cargo. Nós não estamos pleiteando qualquer ministério, qualquer cargo de segundo, terceiro escalão. Não há uma condicional relacionada à ocupação de cargos públicos. Isso ficou muito claro ao ex-presidente Michel Temer. O que nós queremos é de que ele possa, são 15 propostas, essa carta é uma carta, na verdade, com 15 propostas, 15 itens. Não há nenhum que tornasse difícil a atuação do vice-presidente Michel Temer. Nenhum deles dificulta, muito pelo contrário, são todos itens favoráveis ao governo e são pró-desenvolvimento. Por exemplo, começa dizendo da importância da continuidade da Operação Lava Jato. Nós apoiamos a continuidade da Operação Lava Jato, que seria condições ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas da União, TCU, à Polícia Federal, condições materiais, financeiras, apoio político, para que se continuem as investigações relacionadas à Operação Lava Jato, que foram e têm sido até o presente momento muito importantes para o país. A continuidade de alguns projetos sociais, a garantia da continuidade de alguns projetos sociais e a sua ampliação.
como é o caso do Minha Casa Minha Vida, o ProUni, né, e outros projetos sociais de relevância. Então foram algumas questões que foram colocadas, mas que vão ao encontro dos interesses do país. O senhor disse não que... estamos pleiteando nenhum cargo. Se o presidente Michel Temer assumir mesmo, o Michel Temer assumir, e ele entender que há nomes do PSDB que possam contribuir no próximo governo, no seu governo, naturalmente nós queremos uma relação institucional, que ele converse com o partido e o partido disponibilizaria esses nomes. Mas não há nenhuma condição, porque nesse momento o país tem um quadro muito grave e o PSDB tem que dar uma contribuição. Nós somos a favor, Cícero, do impeachment e naturalmente temos a obrigação de apoiar o próximo governo. O senhor disse que o PSDB não está reivindicando nenhum cargo, mas alguns cargos já estão sendo oferecidos. José Serra, por exemplo, está sendo cotado para o Itamaraty. O Alexandre de Moraes, que hoje é secretário do governo Geraldo Alckmin, também já foi sondado. O PSDB aceitaria, então, participar do governo com alguns nomes? Se convidado, o PSDB possivelmente aceitará participar do governo. Porque nós também não podemos desfrutar a isso, Cícero. Nós estamos apoiando o impeachment. Não faz o menor sentido nós apoiarmos o impeachment e não apoiarmos o próximo governo. Então, nós temos que apoiar. O que nós não podemos é condicionar o apoio a esse ou aquele posto, né? A esse ou aquele cargo. Né? Mas, se ele entender que o Serra é importante, pode dar uma contribuição, e o Serra tiver disposição para aceitar, naturalmente o PSDB não terá nenhuma resistência. Da mesma forma, o Alexandre de Moraes, que é uma peça, inclusive, importante do governador Geraldo Alckmin. Mas se o governador, o Alexandre, o Alexandre, que eventualmente foi convidado, eles entenderem que é uma contribuição para o país, ótimo, nós não faremos nenhuma resistência, não faremos aí nenhum veto, mas não estamos pleiteando e não estamos, acima de tudo, condicionando o apoio à ocupação de cargos. O senhor gostaria de ouvir a sua opinião pessoal a respeito de dois nomes que integraram os governos do PT e estão sendo cogitados agora por Temer. Gilberto Kassab, que foi ministro das cidades agora de Dilma Rousseff, e Henrique Meirelles, que pode até assumir o Ministério da Fazenda e que já foi presidente do Banco Central no governo Lula. Como o senhor analisaria estes convites? Olhando só absolutamente sobre o aspecto técnico, Cícero, o Henrique Meirelles já foi para presidir o Banco Central, atuou muito bem, tem reconhecimento, inclusive, internacional, como enquanto economista, enquanto técnico. Entendo que a vinda de Henrique Meirelles para o Ministério da Fazenda, ele reúne condições, credibilidade, para poder conduzir aí, frente a essa crise toda, o Ministério. É lógico que ele tem que estar muito bem alinhado com outros ministérios, como é o caso do planejamento, como é o caso do presidente do Banco Central. É uma ação conjunta, harmoniosa, mas o Henrique Meirelles é um nome de qualidade. O Gilberto Kassab, que já foi ministro das cidades, tem experiência. O componente dele é um componente mais, talvez, político do que técnico. Isto, naturalmente, me preocupa um pouco, porque é essencial que o Michel Temer, assumindo a presidência, possa ter aí um quadro da melhor qualidade. Nós estamos enfrentando talvez a pior crise da história do país. E para que possamos ter aí um retorno rápido do desenvolvimento, do crescimento, é essencial que possam desenvolver um bom trabalho. O Michel Temer tem tido a preocupação
e montaram um quadro técnico. Tem dito isso em todas as entrevistas. Possivelmente, as escolhas, elas recaem, tem um viés naturalmente político em alguns instantes, mas ele não vai abrir mão do aspecto técnico. Gilberto Kassab, se escolhido para algum ministério, não acredito que ele será reconduzido para o Ministério da Cidade, embora o PSD faça um grande esforço nesse sentido, é uma exigência do PSD, mas se ele for reconduzido para o Ministério das Cidades ou outro ministério, a nossa torcida é de que ele desenvolva um bom trabalho. Aí em Brasília já se sente a reação do mercado em relação ao impeachment? Os empresários já estão se manifestando favoravelmente? A nossa moeda já começa a reagir em frente ao dólar? E os investidores já estão comentando alguma coisa? Já se sente este clima aí em Brasília? Cícero, aqui em Brasília há um otimismo em relação ao impeachment. O PT, que você falou na abertura, jogou de certa forma a toalha, já se coloca como oposição, já se movimenta como oposição. Você veja aí alguns movimentos sociais estão acontecendo, mesmo aí em São Paulo, alguns movimentos sociais, como é o caso da ocupação da IPEC, ontem a ocupação da Assembleia Legislativa, hoje há uma possibilidade de que ocupem o prédio sede do PSDB estadual, na rua Avenida Indianápolis. Há uma possibilidade, comentava muito ontem. Então, os movimentos sociais estimulados em grande parte pelo PT já começam a se manifestar. E o PT já se coloca como oposição, já reconhecendo que a presidente Dilma caiu, ou cairá naturalmente nos próximos dias. No mercado, em contrapartida, também há um estímulo, há uma expectativa de que a gente tenha uma retomada do desenvolvimento, uma estabilidade do dólar, um patamar que permita tanto um patamar equilibrado, que estimule a importação, mas que também permita a importação, que vá ao encontro do mercado como um todo, no sentido do mercado de desenvolvimento. Há uma expectativa de que se invista nas questões básicas. De Michel Temer tem dado sinais, principalmente na infraestrutura. Enfim, o mercado, dentro do que é possível aqui em Brasília, e conversando com empresários, com investidores, ele é otimista, até porque nós estamos aí muito próximos ao fundo do poço. Se a presidente Dilma continuar à frente do governo, nós ainda teremos uma pequena queda nos próximos meses. Se o Michel Temer assumir, há uma expectativa muito grande de uma retomada. Comenta-se, inclusive, que uma das primeiras medidas seria a queda dos juros, que estão muito altos em nosso país. A queda dos juros, a estabilização da moeda, o câmbio, a patamar que permita, de fato, o desenvolvimento. Nós chegamos a ter uma perspectiva de ter o dólar a R$5. No começo do ano, o Swiss Credit, ele fez uma projeção de $5 a moeda, desculpe, R$5 a moeda americana. Então, você tinha aí índices muito preocupantes. Então, há o câmbio equilibrado, estável, os juros menores, uma inflação sob controle, porque há produtos que estão disparando. A dona de casa sabe disso. Se pegar aí a cenoura, aumentou muito o preço, outros produtos do dia a dia de consumo do brasileiro tiveram aí uma alta significativa. É lógico que o clima também é um pouco responsável por essa alta, mas de fato é a falta de controle por parte do governo que faz com que os preços aumentem e o brasileiro, o trabalhador, perca o poder de compra. Junto a isto, essencial o déficit público, o equilíbrio.
não gastar mais do que arrecada, Cícero. É essencial que o governo encontre um ponto de equilíbrio e chegue ao final do ano com um zerado o déficit público. Se não nesse exercício, naturalmente, mas nos próximos exercícios, chegue no equilíbrio. Então, são medidas essenciais para a retomada do desenvolvimento, porque quem paga pela incompetência somos todos nós. É o povo brasileiro que se encontra hoje desempregado, está na fila de emprego, que vai para uma unidade de saúde e tem péssimo atendimento, falta de remédios, problemas seríssimos dos serviços públicos, hospitais superlotados, uma prestação de serviço muito ruim, né, que deixam aí a mercê a população como um todo. E a nossa expectativa de que os próximos dias, com o afastamento definitivo da presidente Dilma e com a posse do vice-presidente Michel Temer, nós tenhamos aí dias melhores, a retomada do desenvolvimento, do crescimento, a geração de empregos, principalmente, a manutenção desse trabalho que vem sendo feito, né, principalmente pela Operação Lava Jato, mas, acima de tudo, um país melhor. Este é o deputado Miguel Haddad, deputado federal, falando ao jornalismo da cidade.